Olá, bem-vindos a mais um Xvideos. Este é uma continuação do vídeo anterior, onde eu abordo o tema segurança intrínseca. Tá? Se você não assistiu, vou deixar o link do card aqui na parte superior. E aqui a gente vai abordar parâmetros de entidade, como calcular esse parâmetro de entidade e o que é. Eu já dei uma palhinha no vídeo anterior, né, numa demonstração prática de como acontece, o que é o parâmetro de entidade. Aqui a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Antes de começar, queria pedir para vocês que deem um like, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem a informação para ajudar a difundir o conhecimento sobre segurança intrínseca. E este é o meu livro sugerido, tá? É um guia, né, para o seu dia a dia, tanto para projeto como para o seu dia a dia dentro das instalações, né, em campo mesmo, né, quando você tiver uma dúvida sobre marcação de produto, a classificação de área, tá? Esse é o seu guia rápido, né? Porque você não pode parar para assistir os meus vídeos sempre que tiver uma dúvida, né? Então é muito bom você ter um livro aí que vai te acompanhar no dia a dia. O link está na descrição, tá? Eu convido vocês a clicarem aí para ver mais a fundo sobre esse livro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Sempre que você for realizar a instalação de um equipamento de segurança intrínseca, né, você vai realizar a instalação de um loop de segurança intrínseca, você tem que se preocupar não só com a marcação do equipamento e a utilização de uma barreira de segurança intrínseca, mas você tem que verificar a compatibilidade entre os dois itens. Tá? E essa verificação é através dos parâmetros de entidade. Se você assistiu o meu vídeo, né, meu vídeo anterior, eu expliquei lá, e vou resumir aqui rapidamente, o parâmetro de entidade é basicamente um parâmetro elétrico de segurança. Tá? Então, do ponto de vista da barreira, imagina você tem essa barreira aqui, que a norma chama de equipamento associado, né, conectado ao meu equipamento intrínseco, ao meu sensor. Tá? Se essa barreira eventualmente entrar em falha, eu preciso garantir que essa falha não vai gerar uma tensão suficiente para danificar meu equipamento ou fazer com que eu perca a minha segurança intrínseca, né? A minha proteção em área classificada. Então, todo equipamento intrinsecamente seguro vai ter aqui um parâmetro de entidade, tá? Que não é o parâmetro elétrico, tá? São coisas diferentes. A tensão nominal que sai da minha barreira, né? O que o meu equipamento intrinsecamente seguro recebe, é diferente da tensão do parâmetro, dos parâmetros de entidade. Tá? Então, parâmetro de entidade é o limite máximo ali de segurança. Tá? Então, para a barreira de segurança intrínseca, a máxima tensão que ela vai disponibilizar na saída, caso uma falha ocorra, a máxima corrente e a máxima potência que ela vai disponibilizar em caso de falha. E no caso do equipamento intrínseco, né, o meu sensor em campo, qual que é a máxima tensão que ele admite sem perder a característica de um equipamento de segurança intrínseca? Qual que é a máxima corrente e potência também nesse mesmo conceito? Tá? Então você tem que compatibilizar isso. Né? A máxima tensão que minha barreira vai jogar para o sensor, para o meu equipamento intrínseco, quando essa barreira entrar em falha, né, no caso de uma falha, tem que ser menor ou igual à tensão admissível pelo meu equipamento intrínseco. Tá? Porque senão, em caso de uma falha, ele vai exceder essa tensão, meu equipamento vai deixar de ser intrínseco, eventualmente pode causar um risco para a minha área potencialmente explosiva, certo? Então, esse é o conceito aqui para tensão, corrente e potência. Tá? Tensão, corrente e potência da minha barreira, do meu equipamento associado, sempre deve ser menor ou igual à tensão, corrente e potência de entidade, né, do meu equipamento intrínseco, do meu sensor, do meu transmissor, do meu posicionador, tá, do equipamento que está em campo. Tem ainda a informação da máxima indutância e capacitância do cabo, né? Não só do cabo, né, mas todos os elementos aí no meu loop, tá? Porque a minha barreira ela vai ter uma máxima capacitância e indutância admissível para o loop, né, para a corrente, para o circuito. O meu cabo vai ter uma indutância e uma capacitância intrínseca a ele, tá? Que eu tenho que considerar no meu cálculo. E o meu equipamento intrínseco também tem ali na circuitaria interna, né, uma indutância e uma capacitância inclusa. Então eu tenho que considerar isso no cálculo. A soma do meu cabo mais do meu sensor, tá, do meu elemento de campo, não pode, tem que ser menor, né, do que a máxima indutância ou capacitância permitida pela minha barreira intrínseca. Tá? Por quê? Porque esses elementos armazenam energia. Tá?
indutor, capacitor armazenam energia e eu tenho que garantir que a energia armazenada vai ser baixa. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui. Beleza? Bom, aqui eu coloquei um exemplo prático. Tá? Eu coloquei aqui um sistema de controle, né? Um controladorzinho PLC, tá? Com um canal 420 mA conectado a uma barreira de segurança intrínseca, tá? E essa barreira conectada a um transmissor de temperatura 420. Então, esse é o loop tradicional de um circuito intrinsecamente seguro. Então, vamos avaliar aqui agora quais são os parâmetros de entidade de cada elemento. Então, eu tenho aqui os parâmetros de entidade da minha barreira, tá? O O, IO, PO, CO e LO. Tá? Todos esses valores aqui podem ser encontrados na folha de dados do equipamento, tá? Ou mesmo no certificado dele. Tá? Então, qualquer equipamento certificado para segurança intrínseca, obrigatoriamente ele vai ter esse dado ali na folha de dados ou no certificado. Tá? Então não se preocupa, não é um dado do outro mundo, você vai encontrar essas informações de forma bem clara e evidente nesses documentos. Tá? É bem tranquilo esse dado. No meu instrumento, também segurança intrínseca, tá? Lembra, meu instrumento tem que ter a marcação EX, IA, IB ou IC, tá? Para que tenha essas condições. Tá? Lembra que somente o equipamento EXIA, IB e IC pode estar conectado a uma barreira. Você não pode conectar um instrumento EXD, né, em uma barreira. Não vai ter uma dupla proteção nem alguma coisa do tipo. Tá? Então, no meu instrumento, de novo, certificado, datasheet, eu peguei esses dados. O I, II, PI, tá? CI, LI. Veja que o LI é desprezível, tá? De acordo com o que tem na folha de dados, né? No certificado dele. Desprezível você considera zero. Tá? Muitas vezes a indutância, a capacitância no interior de um elemento é tão baixo que pode ser ignorado. Tá? Aí ele vai dar como desprezível ou como zero. E por fim, o meu cabo. Tá? Meu cabo de instrumentação aqui, considerei um par trançado de 1,5, bitola de 1,5, tá? Tem esse valor de capacitância e indutância, 0,168 microfarads por quilômetro, tá? E a indutância 0,55 milihenries por quilômetro. Legal? Então agora vamos colocar todos esses valores na tabela e medir para ver se esse loop está de acordo com a norma, né, com os parâmetros de entidade ou não. Tá? Então vamos lá, né? Eu voltei aqui àquela tabela, só que agora eu preenchi a tabela com todos os valores, né? Então meu equipamento associado, né? Minha barreira de segurança intrínseca, eu joguei aqui os valores UO, IO, PO, tá? 26,2 volts, 93 mA, 634 miliwatts. Aí do lado do equipamento intrínseco, né? Meu equipamento de campo, eu coloquei o I e PI, tá? 30 volts, 120 e 800 miliwatts. Então agora a gente vai fazer essa avaliação. Então a tensão máxima de saída da minha barreira, quando ela entra em falha, tá? Não é uma tensão nominal, é a tensão parâmetro de entidade, a tensão de falha, é 26,2 volts. A máxima tensão que ela vai liberar aqui para o meu circuito, caso entre falha, 26,2 volts. E a tensão máxima que o meu equipamento intrínseco aceita, é admissível, é 30 volts. Ou seja, a tensão máxima da minha barreira é menor que a tensão máxima admissível pelo instrumento. Então tá ok. Legal? A gente conseguiu validar aqui esse ponto da tensão. A corrente é a mesma coisa, tá? Então a máxima corrente liberada pela barreira em caso de falha, 93 mA, tá? Ela é menor do que a corrente máxima admissível pelo equipamento intrínseco, tá? 120 mA. Então está validado também. E a mesma coisa a potência. 634 mW menor ou igual a 800 mW. Tá? Então validamos aqui toda a tabela, né? De acordo com barreira e equipamento intrínseco. Agora a gente vai incluir nessa validação o cabo também, né? Para a gente validar aqui quantos metros de cabo eu posso utilizar no meu loop. Tá? Então eu sei que a barreira é compatível com o meu instrumento, tá? Mas quantos metros de cabo eu posso utilizar aqui nesse loop intrinsecamente seguro? Então, acabei de jogar aqui, ó, a indutância e a capacitância máxima admissível pela barreira, tá? 4,41 milihenries e 0,092 microfarads, tá? A somatória do cabo, né, da indutância do cabo, capacitância do cabo, mais a indutância do equipamento intrínseco e capacitância dele, a somatória deles tem que ser menor ou igual à indutância e capacitância da barreira. Legal? Então, no caso da indutância, né,
cabo 0,55 mA por quilômetro, tá? E o equipamento intrínseco é 0. Ou seja, fazendo uma relação aqui, tá? Eu posso calcular o comprimento do meu cabo dividindo o valor da indutância da minha barreira pela indutância do cabo. Tá? Se a indutância do meu cabo é 0,55 mA por quilômetro, nessa divisão eu vou ter o valor de até 8 km de cabo que eu posso utilizar. Tá? Então, com esse cabo específico que eu peguei do datasheet aí na internet, com essa barreira e esse equipamento intrínseco, eu poderia utilizar, aí, de acordo com a indutância, até 8 km de cabo. Tá? Com relação à capacitância, tá? A mesma coisa, só que agora eu tenho um valor aqui envolvido no equipamento intrínseco. Tá? Então eu vou subtrair esse valor, já que é um valor fixo, né? Eu vou subtrair esse valor do valor da minha barreira. Tá? Então, CO menos CI. E dividir pelo valor do comprimento do cabo para eu ter o máximo comprimento de cabo que eu posso utilizar. Então, nessa relação que vocês veem aqui, eu vou ter um comprimento máximo de 369 metros de cabo. Tá? Ou seja, tá? É o menor valor, né, entre as duas relações. Então, dado que eu tenho aqui o menor valor como 370 metros de cabo, né, 369, obviamente eu tenho que utilizar o máximo de 369 metros de cabo na minha instalação. Eu não vou utilizar os 8 quilômetros. Tá? Então, legal. De acordo com os parâmetros de entidade, o meu equipamento, minha barreira é compatível com o meu equipamento intrínseco, tá? Lógico que vocês ainda têm que validar a questão das marcações, né? Se é XIA e B e C, né? Sempre observar isso, é classificação diária, tá? Aqui a gente está focando no parâmetro de entidade. E com relação ao cabeamento, eu posso utilizar até 369 metros de cabo, tá? Entre os dois dispositivos. Claro, você tem que levar em consideração também a queda de tensão nesse cabo. Tá? Muito provavelmente, 369 metros de cabo, você vai ter uma queda de tensão aí que não vai te permitir utilizar tudo isso. Tá? A gente só está avaliando o parâmetro de entidade. Tá? Por que eu não coloco aqui o cálculo de queda de tensão no cabo? Porque isso você tem que fazer para qualquer circuito, seja ele intrinsecamente seguro ou um circuito convencional. Tá? Então, eu não coloquei aqui esse mérito. Tá? Então, 369 metros de cabo pelos parâmetros de entidade, você ainda vai calcular aí a queda de tensão no cabo, provavelmente você vai ter um valor aí de 100 metros, até uma coisa menor, tá? Mas você já tem aí comprovado que o loop está seguro, está de acordo com a norma, tá? E se você calcular a queda de tensão, também vai verificar a funcionalidade do loop. Legal? Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, que vocês tenham assistido até aqui esse vídeo. Legal? Gostaria de pedir para vocês que se inscrevam nesse canal para continuar recebendo, né, as notificações de mais vídeos que eu vou postando para vocês. Deem um like, tá? E lembrando que o livro sugestão, o link está disponível aqui nos comentários, né, nas observações, tá, do vídeo. E qualquer coisa, estou à disposição aí para ajudar vocês. Meu contato também está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado, até a próxima.